Querido, bem-vindo à nossa primeira aula sobre o texto dissertativo e suas variações. A gente vai entender quais são as noções gerais desse gênero textual que as bancas dos concursos costumam cobrar já há décadas. No entanto, eu quero te chamar a atenção e já a gente vai destrinchar e entender isso de uma forma analítica, objetiva e simples, o porquê que as bancas elas vêm cobrando nesses concursos mais recentes o texto dissertativo só com uma variação, o estudo de caso. Então vamos lá, vamos aqui para o slide comigo e você vai perceber que, olha só, tradição das bancas. Vamos ver o que a banca tem como tradição. As noções gerais do texto dissertativo e a sua natureza discursiva. Quais são as noções gerais do texto dissertativo? Primeiro, a gente tem que entender o que é um texto dissertativo. Qual que é a função comunicativa desse texto? Todo texto tem uma função comunicativa. Ele quer sempre passar uma mensagem, sempre tem uma ideologia, certo? E a sua ideologia, lógico, você como escritor desse texto, é uma ideologia de convencer, manipular, no bom sentido, como eu sempre digo, o seu corretor a acreditar que você é um candidato já com toda a competência a entrar, ao mesmo representar a instituição para a qual você está prestando esse concurso. Então vamos lá, voltar para o slide e a gente vai entender sobre as noções gerais desse texto. Anteriormente, as bancas cobravam demais o texto dissertativo argumentativo, então esse era o gênero recorde de cobrança, né, na verdade, solicitação para o desenvolvimento das suas questões discursivas. O texto dissertativo argumentativo, ele tem uma natureza discursiva, uma natureza, né, ideológica, que é você convencer através de uma argumentação mais aprofundada, com uma demarcação de opinião bem demarcada, os seus corretores, né? Porque o seu leitor, ele é um leitor, como eu costumo sempre dizer, um leitor especializado, ele não é um leitor ingênuo. Ele é um leitor especializado para entender, na verdade, analisar, corrigir a sua prova de uma forma bem prática e dinâmica. Então, mais adiante a gente vai entender, inclusive, algumas questões que a gente vai descobrindo, estratégias para que você consiga demonstrar desde o início o que o leitor quer, tá? De volta aqui para o slide, o texto dissertativo expositivo é o segundo gênero também mais solicitado, na verdade, variações aí, na verdade, desse texto dissertativo no mundo dos concursos. Adiante, a gente entra aqui, então, para o estudo de caso, que também é uma variação do texto dissertativo, só que ele é cobrado, na verdade, mais recentemente. O estudo de caso. A gente vai entender, quando a gente for analisar nas próximas aulas que você vai assistir, o que são os estudos de caso e como escrever uma discursiva a partir deles, tá? O que é o estudo de caso, que é o que interessa para a gente aqui principalmente, tá? Expõe o que sabe opinar. O que é expor o que sabe sem opinar, na verdade, tá? O estudo de caso, a banca ela vai sempre te dar um caso hipotético, tá? Que você, logicamente, vai ter que ativar toda a sua lembrança de compreensão e interpretação de texto, tá? Eu sempre costumo falar, anota aí, olha aqui para mim. A sua redação começa muito antes de você sentar, pegar a caneta e sentar a sua mão no papel. A sua redação começa com uma boa interpretação do comando de prova, do comando de redação, do comando de discursiva. E uma compreensão exatamente do que a banca quer que você siga como sequência argumentativa ou como sequência expositiva, que é o caso do texto de estudo de caso. Ele é um texto dissertativo expositivo, é uma variação. Então, essa é a nossa primeira aula, nossa primeira noção do que é esse gênero que as bancas vêm cobrando. Eu quis te mostrar nesse caminho argumentativo, veja que a todo momento eu estou querendo te convencer de que a contemporaneidade, a nova, a gente pode dizer mesmo, até a nova moda das cobranças, né, das bancas, é esse estudo de caso que você terá que saber como escrever. A gente está muito acostumado, eu sei que você também, a averiguar, na verdade, a se deparar com aqueles textos mais tradicionais, que são, por exemplo, o texto dissertativo argumentativo, o texto dissertativo expositivo. Mas eu quero te tranquilizar, tá? Essa nossa análise que a gente fez juntos é para te tranquilizar e dizer que o estudo de caso também é uma variação, tem alguma diferencinha, mas é uma diferença lá no comando de prova, mas ele também é um texto dissertativo expositivo.
tá? Então, ele vai obedecer o mesmo discurso e ele vai obedecer também a mesma estrutura, que esse é um outro caso que a gente vai ver. E eu vou te mostrar na próxima aula, já te convido a assistir, o que é que as bancas de concursos, elas preferem, tá? Tem uma predileção por uma estrutura, que é uma estrutura que a gente chama de estrutura tradicional de se apresentar um texto numa redação para concursos. Então, vamos lá, eu te aguardo na próxima aula.